Então deixa eu explicar a vocês o que eu fiz na conferência até agora e o que eu vou fazer hoje pela manhã. Eu disse a vocês que eu faria a ordem inversa da revelação de Deus. Nós trabalhamos na quinta-feira, quem esteve aqui, um pedacinho da carta de Paulo aos Gálatas, em que ele fala bastante de lei. Teologia é bíblica, isso significa que ela tem que assumir toda a revelação de Deus. Então, quando eu fiz isso, estou ensinando a vocês, em especial os alunos da Charles Spurgeon, a necessidade da gente olhar para toda a revelação, a fim de que nós entendamos o desenvolvimento dela e o que ela significa. É claro que em certos momentos da história não está tão claro tudo aquilo que Deus vai mostrar. Mas hoje eu vou tentar explicar, à luz do que nós já falamos, o que Deus queria expor aqui. Isso aqui é uma parte pequenina de uma série que eu estou fazendo na igreja onde eu sou pastor, lá no estado de São Paulo, na cidade de Limeira. A Lei do Amor foi o título que eu e o pastor que trabalha comigo, o pastor Jailson, nós demos para falar dos 10 mandamentos. Então eu vou expor para vocês hoje, não os 10 mandamentos, mas o prefácio em que Deus vai apresentar a lei. E eu espero trazer algumas lições sobre lei e evangelho, que é o tema da nossa conferência esse ano. Tá? Então eu escolhi essa mensagem porque eu acho que ela está bem relacionada ao tema de lei e evangelho. Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 20. Nós vamos ler só os primeiros 2 versos e depois eu vou orar. Nós vamos orar e aí iniciaremos o estudo. Êxodo 20, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deixa eu colocar algo importante como introdução nessa mensagem. Nós vivemos tempos de imoralidade. E por tempos de imoralidade, eu quero destacar uma coisa que o pastor que trabalha comigo lá em Limeira, pastor Jailson, ele quando foi pregar a primeira mensagem que introduziu essa série lá na nossa igreja, ele começou com um texto em Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, em que Paulo fala assim, que nos últimos dias, quer ver? Abra a sua Bíblia só para você acompanhar o que eu vou dizer aqui. 2 Timóteo 3, eu quero começar com o verso 1 mesmo. 2 Timóteo 3, a partir do verso 1. E eu vou ler até o 4 por hora. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Que lista, hein? Nos últimos dias os homens serão assim. O que eu quero começar destacando nessa mensagem? Olha o adjetivo que encabeça essa lista: pois os homens serão egoístas. O que eu quero destacar com isso? Egoísta significa literalmente amantes de si mesmos. Olha que interessante, os homens serão amantes de si mesmos. Por que é importante eu destacar isso? Porque isso é exatamente o oposto daquilo que Deus vai propor na sua palavra. Quais são os 2 grandes mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quando o texto fala que eles são egoístas, significa que o amor que eles têm por si é um amor desordenado. É um amor bagunçado, é um amor que coloca a si mesmo em posição superior. A gente sabe que é um egoísta na prática.
O egoísta pensa em si antes do que em todo mundo. Ele pensa no seu próprio benefício. E é importante eu destacar isso para você entender que isso é o início da derrocada moral. É por isso que depois de egoístas vem tantos problemas: avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Aqui está uma quebra de uma série de mandamentos de Deus. Desobediência total a Deus, como resultado do quê? De amarem a si mesmos de maneira desordenada. Sabe uma coisa interessante que eu estava refletindo quando eu preparei essa mensagem, a primeira vez que eu a preguei? É que todo ser humano ama. Você não precisa chegar para o ser humano e dizer assim: ame. Não, é natural nele amar. O problema dele não é que ele não ama. Você vai dizer assim: pastor, mas tem tanta gente que é fria, tem tanta gente assim que parece que não ama. Não, ele pode ser frio para com você, mas ele sempre ama alguém. Sempre. Quando ele não ama você e quando ele não ama o Senhor, ele ama a si mesmo. Nós somos seres que amam por natureza. Por quê? Porque nós nos apegamos a coisas. Ninguém é desafeiçoado por completo. Ele pode ser desafeiçoado em relação a você, mas ele não é desafeiçoado por completo. Ninguém. Por quê? Porque nós somos pessoas que, por causa do pecado, tendemos a nos amar mais do que convém, de maneira superior a Deus e ao próximo. Eu começo isso para dizer o seguinte: é esse amor a si mesmo que gera uma série de problemas que são transgressão para com a lei de Deus. Eu vou tentar hoje caminhar rapidamente naquilo que Deus está ensinando no início dos 10 mandamentos, para depois no final aplicar isso à vida da igreja e para a sociedade na qual a gente vive. Porque a sociedade na qual a gente vive é uma sociedade que não quer mais ouvir falar de lei. Eles têm ojeriza para com lei, e principalmente para com a lei de Deus. Se você diz assim: mas Deus condena tal coisa, eles pararam de te ouvir, né? Já não querem mais te ouvir. Por quê? São amantes de si mesmos, egoístas. E isso resulta numa série de pecados e de quebras da lei de Deus. Portanto, eu quero olhar para o início dos 10 mandamentos, para aquilo que a gente chama de prefácio, para mostrar aquilo que Deus tem a nos ensinar sobre a sua lei. Tá? E eu vou iniciar com reforçando um ponto que eu disse nas palestras anteriores, mas agora eu quero mostrar em termos de dados para você. E fica tranquilo se você não conseguir anotar tudo, mas é só para mostrar para você algo que depois você pode estudar quando vir o vídeo e acompanhar os slides. Olha só que interessante. Isso aqui não é minha, essa pesquisa não é minha. Isso aqui eu li um livro que tirou de Walter Kaiser, um grande estudioso do Antigo Testamento, em que ele mostra que quando Deus deu no livro de Deuteronômio capítulo 5, é a segunda vez em que os 10 mandamentos são repetidos. Quando em Deuteronômio 5 os 10 mandamentos são listados lá todos, o que segue depois no livro de Deuteronômio é uma expansão de cada um dos mandamentos. Olha que interessante o que o Walter Kaiser está colocando aqui, que é muito perspicaz. Ele não é o único, vários autores viram isso. Em Deuteronômio 12, de 1 a 3, fala que só há um Deus. Então, relação com não terás outros deuses diante de mim, primeiro mandamento. Segundo mandamento diz respeito à adoração. Capítulo 12 continua falando de como adorar a Deus, sem acrescentar, sem diminuir. O capítulo 13 e o 14 fala do nome de Deus. O final do 14 até o 16 fala do sábado. Depois fala sobre autoridade, que é honra teu pai e tua mãe, diz respeito à autoridade. Então, vários mandamentos ligados à autoridade. Depois mandamentos ligados ao homicídio, no capítulo 19, 20, 21, 22... e assim por diante. O que eu estou tentando mostrar para vocês aqui? É que os 10 mandamentos, eles não funcionam como mais um tipo de lei, assim como as outras leis em Deuteronômio. Eles são o resumo da lei, o espírito da lei. As outras leis depois, que vão descrever assim: se alguém furtar você, você deve restituir da seguinte maneira. Tem por detrás um mandamento moral: não furtarás. Aquele mandamento que fala: se alguém matar o outro, ele será punido assim, assim, assim.
tem por detrás o mandamento: não matarás. O que é curioso é ver que os 10 mandamentos são dados como resumo da lei, e depois as outras leis que se seguem, sobre leis cerimoniais, leis civis, elas são uma expansão dos 10 mandamentos. Olha que curioso isso. Isso significa que os 10 mandamentos não são apenas uma parte da lei, eles são o espírito da lei. Por que Deus proíbe, por exemplo, o culto a outros deuses, e inclusive tinha punições na lei de Moisés sobre aqueles que traziam culto de outros deuses? Porque por detrás disso tem um mandamento, um princípio, que é: não terás outros deuses além de mim. E assim por diante. Por que Deus então condena o falso testemunho? Porque por detrás tem: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, o que eu estou propondo nesse início é que os 10 mandamentos não funcionam como uma parte da lei somente, mas eles são o resumo da lei, o espírito por detrás das outras leis que governavam Israel. Lembra que Israel, eu dei esse exemplo antes, então eu vou repetir. Lembra que Israel tinha vários tipos de leis. Tinham leis, por exemplo, que a teologia posteriormente chamava de leis civis, que diziam respeito ao convívio de Israel como nação. Por exemplo, tinham leis que diziam como é que você tinha que colher no campo. Você colhia no campo de tal forma que os cantinhos do campo, da colheita, e aquilo que caísse pelo caminho você não pegava, porque a ideia não é maximizar lucros. A ideia é você colher o suficiente para que você tenha sustento, mas era importante deixar os cantos, ou deixar aquilo que caía. Por quê? Porque Deus tinha um princípio por detrás. E o princípio não é só não matar, é promover a vida do próximo. Então tinha uma regra no que diz respeito à colheita, que tinha por detrás o espírito de preservar a vida do seu compatriota. Quando você fazia medidas, você não podia usar falsos pesos. Por quê? Porque por detrás tinha o não furtarás. Quando você fazia, eu dei esse exemplo ontem, antes de ontem. Quando você fazia um edifício, uma casa, no andar de cima você tinha que colocar um parapeito. É uma regra de engenharia. Seria a mesma coisa que o que o corpo de bombeiros hoje exige para que um edifício fique pronto para ser habitado ou ser utilizado. O corpo de bombeiros tem regras. São regras para a cidadania, para a civilidade da cidade e tudo mais. São leis civis, a gente chamaria assim. Mas o que está por detrás dessas regras do corpo de bombeiros? Ou o parapeito em cima do edifício? Está o princípio de que a gente tem que lutar para preservar a vida do outro. Então olha que interessante, os 10 mandamentos não são só uma parte da lei, eles são o resumo da lei. Olha só, tem mais sobre o resumo da lei. As leis cerimoniais prefiguravam a Cristo como profeta e sacerdote, enquanto as leis civis prefiguravam a Cristo como o grande rei. Essas leis já perderam a sua validade, mas o espírito por detrás delas, a lei moral, é sempiterno, isto é perene, permanece para sempre. O que eu quero ensinar a vocês é o seguinte: as leis cerimoniais, elas apontavam para a obra de Cristo como sacerdote. Ele não ofereceria um sacrifício a Deus por causa dos seus pecados. Jesus é ao mesmo tempo o sacerdote e a ovelha. Ele é o sacerdote, o sumo sacerdote, diz Hebreus, que entra no Santo dos Santos, mas ele é o cordeiro sem mancha. Ele é quem oferta, e ele é o quem sacrifica, e ele é a própria oferta, não é? Então, as leis cerimoniais sobre como prestar culto, como fazer sacrifício a animais e tudo mais, tal, como proceder no tabernáculo. Você lembra que no tabernáculo, o desenho do tabernáculo, ele tinha todo um ensinamento sobre a maneira como você deve se aproximar de Deus. Se você já viu o desenho de um tabernáculo do Antigo Testamento, você vai lembrar que quando você entra no portão tem o altar. O altar é onde você oferece o sacrifício. Passado do altar você tinha a bacia de bronze, porque depois de ter seus pecados perdoados, agora você iria se lavar, se purificar para entrar no santo lugar. No santo lugar você tinha pães, luzes e assim por diante. Quer dizer, tudo aquilo era simbolismo para você chegar no lugar santíssimo, o chamado Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança estava lá. O que era isso tudo?
Deus não estava ensinando que Ele de fato habita numa caixa chamada arca. Ele estava ensinando ao povo de Deus como é que se aproxima dele. Quando Jesus Cristo chega, não precisa mais de arca da aliança, porque Ele já ensinou o seu povo através de símbolos como é que isso ensinava, como é que isso representava a aproximação a Deus. Então, as leis cerimoniais, elas mostram a Cristo como sacerdote e Cristo como profeta. Por quê? Porque uma das coisas que Cristo fazia era ensinar a lei de Deus. Ele disse: eu vim cumprir, fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai dizia respeito a obedecer aquilo que agrada ao Pai. Como profeta, então, ele era o mestre da lei. É isso que o profeta fazia. Ele ensinava a lei, ele mostrava como a lei se aplicava ao seu povo. E nesse sentido, Jesus Cristo é o profeta. Mas ele também era o grande rei. E as leis civis dizem respeito a Jesus Cristo como o grande rei. O que eu quero dizer com isso? Tudo aquilo que dizia respeito ao Estado de Israel se cumpriu em Cristo, porque Ele agora é o dominador que não vai mais se conter a uma nação somente, a esta nação, mas também às demais nações. Você lembra que antes, no Antigo Testamento, para uma pessoa que não era judia ser uma seguidora de Deus, essa pessoa tinha que se tornar um prosélito. O prosélito é aquele que não nasceu em Judá, mas ele segue as regras de Judá. Então, se ele fosse vamos supor que ele fosse da Assíria, ele queria ser um judeu, ele creu no Deus de Israel, ele tinha que passar pelos mesmos ritos, tinha que ser circuncidado, tinha que obedecer os mesmos ritos, ele tinha que se tornar um prosélito. A partir do Novo Testamento, isso não é mais exigido, porque essas coisas eram apenas figuras. Então, agora você não tem que fazer parte da nação de Israel, porque o povo de Deus agora transcende a nação de Israel. Também dizia respeito aos israelitas, mas não somente aos israelitas. Agora o reino de Deus não tem fronteiras, ele é como um grão de mostarda, começa pequenininho assim, mas se torna uma grande planta. Então Jesus Cristo está ensinando como agora as leis civis terminaram o seu propósito, aquilo para o qual apontavam. Mas o que eu vou defender aqui no resto da mensagem é que, embora as leis cerimoniais e civis elas tiveram o seu papel, o espírito por detrás delas sempre permanece. Seria mais ou menos o seguinte, deixa eu explicar a você. Quando o Brasil era uma monarquia, tinham regras sobre impostos. As regras de impostos na monarquia não se aplicam mais ao nosso tempo hoje no século 21. Mas o princípio por detrás de que parte do nosso dinheiro precisa ir para o órgão que governa a nação continua valendo. Então presta atenção para eu lhes ensinar uma coisa. O preceito pode mudar, a regra em si pode mudar. Antigamente era de um jeito, hoje é outro. Mas o princípio por detrás não pode mudar. Porque o princípio por detrás tem algo de justo nele. É isso que a gente tem que aprender. O preceito pode mudar. Na época da monarquia era uma coisa, hoje no século 21 é de outro jeito. Mas o princípio permanece. Então boas leis têm que ser cunhadas a partir de bons princípios. Porque o princípio é o que permanece durante gerações. Inclusive os 10 mandamentos são tratados na Bíblia como um pacote de leis. Por que eu coloquei aqui pacote? Eu quero dizer uma coisa completa. Eles são chamados de as 10 palavras. Nesses textos aí que eu coloquei, Êxodo 34, Deuteronômio 4, Deuteronômio 10, eles são chamados frequentemente as 10 palavras. As 10 palavras. Por isso lá no texto que a gente leu de Êxodo, fala assim: então Deus falou todas estas palavras, que são os 10 mandamentos. Eles são chamados de palavras. E eles são tratados como um pacote, eles são chamados de 10 palavras. Por isso que eu defendo a validade desses mandamentos, porque eles não são só preceitos, eles são princípios, aquilo que está por detrás de cada regra. Tá? Eles são princípios eternos da vida com Deus. Os 10 mandamentos foram dados num contexto de aliança. Lá em Deuteronômio 5, que é a outra versão dos 10 mandamentos, a outorga da lei no Sinai foi um código de uma aliança. Então se você abrir comigo lá no capítulo 5 de Deuteronômio,
Deuteronômio 5, a partir do versículo 2. Olha só. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Veja que está falando que Horebe é um outro nome para o Monte Sinai, tá? Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor essa aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte, no meio do fogo. Olha só, esse texto está sendo apresentado como, os 10 mandamentos estão sendo apresentados como o código que norteia a aliança. Agora, por que é interessante eu falar isso a você? Porque quando eu falo que é o código que norteia a aliança, não significa que a aliança é baseada na lei, mas que a aliança precisa de leis para reger um relacionamento. Então, assim como num casamento, por exemplo, quando a gente assina um contrato, a gente não quer dizer que o casamento é baseado no contrato. Presta atenção, o contrato é a concretização dessa união entre um casal, e ela é necessária, mas ela dita as regras de como a coisa deve ser. Então assim, você não vai dizer assim, eu amo, mas eu amo do jeito que eu quero. Eu vou tratá-la bem se eu quiser, se eu estiver sentindo bem. Se eu não estiver me sentindo bem, eu não vou tratá-la bem. É claro que a lei, ela é colocada para quê? Exatamente para proteger as partes, para ditar como é que um relacionamento funciona. É a mesma coisa com um contrato de aluguel. Você não diz assim para a pessoa que você está alugando, vamos fazer um trato de confiança, e assim, se eu quiser pagar, quando eu quiser pagar eu pago. É claro que não funciona assim. Por quê? Porque um contrato, ele dita as regras daquele relacionamento. Ele pode até confiar em você, mas se foi feito um contrato, tem regras que ditam como é que essa confiança é mantida. Então, o que eu quero explicar para vocês é que Deus dá regras para direcionar como é que é esta aliança. Agora, por que Deus dá essas regras? Então vamos lá, para 3 razões importantes que revelam o caráter de Deus. E eu disse várias vezes aqui nos últimos 3 dias que a lei de Deus, a lei moral, expressa o caráter de Deus. Olha só. Deus é o Senhor. O que significa isso? Se você voltar lá para Êxodo 20, vai dizer assim: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus. Esse eu sou o Senhor teu Deus, ele está mostrando a sua soberania. O fato de Deus ser soberano já bastaria para você ter que obedecê-lo, já bastaria para exigir obediência. Ele é o soberano, ele é o seu Criador. Inclusive ele se apresenta assim porque é importante uma visão da glória de Deus para que a gente responda com temor e obediência. Eu vou falar agora para os pais em relação às crianças, algo que você pai já experimentou. Você já percebeu como criança às vezes responde bem ao temor que elas têm dos pais? Você fala alguma coisa assim e ela não responde. Filho, vai fazer tal coisa. Filho, meu filho, faça tal coisa. Para alguns de nós, isso pode parecer braveza assim do pai, da mãe. Não, eu não faço essas coisas, pastor. Eu sou uma pessoa calma, tranquila. Mas temor na Bíblia é visto como saudável. Eu não estou falando de ira desenfreada, estou falando de temor. Quer ver uma coisa? Quando Deus se apresentou ao povo lá em Êxodo 19, que é o capítulo antes de Êxodo 20, quando ele dá os 10 mandamentos, como é que ele se apresenta ao povo? O que está acontecendo no monte? Tem fumaça, tem trovão, tem barulho, e o povo está temeroso. Mas Deus quer que o povo tema a Ele, não para fugir dele. Deus trouxe o povo do Egito para ser próximo, e Deus se mostra próximo desse povo. Deus anda com esse povo de dia, através de uma coluna de a nuvem, à noite, símbolo do fogo. O ponto é mostrar que Deus não está distante do seu povo, mas o povo não ouse tratar Deus como se fosse um igual. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Então a lei de Deus é trazida para que o povo tema, e é importante que tema. Inclusive, voltando para a aplicação de pais, tem pais que perdem de vista isso e acham que, olha, eu quero ser amigo do meu filho, eu quero que ele me veja como um amigo.
Isso é um problema. Por quê? Porque você quer dizer com isso que você não quer impor autoridade. Lembra? Abraão era amigo de Deus, nem por isso ele não temia a Deus. Então nós podemos ser amigos sem deixar com que o temor esteja presente. Inclusive é saudável que o temor esteja presente. Faz parte de boa educação dos filhos. Por isso é importante a gente entender como nós aprendemos como ser pais com o nosso Pai Celestial. Ele sabe tratar dos seus filhos. Ele sabe tratar dos seus filhos. E ele se apresenta como Senhor. Mas a segunda maneira dele se apresentar é como Redentor. Olha só o que ele diz no versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele diz assim, olha, você é meu porque eu te fiz, mas você é meu uma segunda vez, porque eu te remi. Nós somos de Deus duas vezes. Ele nos fez, Ele tinha todo o direito de exigir tudo de nós, mas Ele foi lá e nos resgatou. E Ele está dizendo isso para o povo de Israel. Eu te criei e eu te remi, então agora você é meu de novo. Olha que interessante, Deus está dando uma outra razão para que você responda a Ele com graça, com obediência, com gratidão. Perceba que Deus não está falando assim, obedeça a lei e eu serei o seu Redentor. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando, eu te remi, agora responda a mim com obediência. Eu te resgatei, agora responda a mim com amor. Deus traz a iniciativa de se apresentar como Redentor, e Ele pede que isso venha como resposta à nossa obediência. Perceba, não é a lei que promove a salvação, é a salvação que promove a lei. É o Evangelho que promove a lei na vida do povo de Deus. Inclusive, eu gosto da maneira como o Salmo 100 apresenta isso, conecta os dois primeiros pontos, Deus é Senhor, Deus é Redentor. Ele fala assim, somos o seu povo, ele fala assim, Salmo 100, versículo 3, deixa eu ler rapidamente para vocês. Sabei que o Senhor é Deus, esse é o texto que eu quero destacar. Sabei que o Senhor é Deus, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Presta atenção, a primeira parte do verso 3 fala que nós somos de Deus porque Ele nos criou. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez. Deus como Senhor, nosso Criador. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Deus como nosso Redentor. Veja, Deus dá duas razões para que você responda a Ele com obediência. E a terceira razão mostra que Deus é legislador. E como legislador, Ele estabelece limites. Suas leis são limites, mas limites não devem ser vistos negativamente. Às vezes, quando a gente é mais novo, principalmente adolescente, assim, às vezes cria esse espírito. Mas criança desde pequena já começa a mostrar isso, por causa do nosso pecado. A gente acha que a lei dos nossos pais ela é muito boba, ela é muito desnecessária, é muito brava, parece que é só não. Inclusive, quem lê os 10 mandamentos, sem um coração trabalhado pelo Evangelho, acha que Deus é muito proibitivo, só tem não. Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não matarás, não furtarás, só tem não. E é verdade, dos 10 mandamentos tem 8 que começam com não. 8. Você fala, não, esse Deus é muito bravo. Mas na verdade, é importante que a gente entenda que quando o Senhor e o Redentor, que sabe melhor do que nós, Ele estabelece limites do que a gente pode ou não pode fazer, Ele está fazendo isso para o nosso bem. Quando você proíbe o seu filho de atravessar a rua, sem que seja dando a mão para você está proibindo, mas é para o bem dele. Você está dizendo, olha, não pode voltar a tal hora sozinho. Você está proibindo por quê? Para o bem dele. Quando Deus criou o peixe e colocou limites como as águas, Ele está dizendo para os peixes, não saia das águas, porque esses limites que eu te dei são para o seu bem. Se o peixe sai da água, o que acontece? Morre. Os limites de Deus são para o nosso bem. Eles promovem bem-estar. E eles são um contraponto no sentido de que a sociedade inteira está caminhando para o faça o que o seu coração mandar. E Deus está dizendo, não, molde o seu coração ao que eu mandar. É bem diferente, é um contraponto em relação à nossa sociedade.
Então veja só, eu quero mostrar que esse código, ele é um código perpétuo. Por quê? Veja que interessante, a aliança não é somente para os que estavam em Horebe, mas a todos os que estão debaixo da lei do Senhor. Voltando lá em Deuteronômio 5, não sei se você observou isso, ele fala uma coisa que parece muito estranha a princípio. Ele fala assim no versículo 3: não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim convosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte no meio do fogo. Tem uma coisa aqui que eu preciso te dizer da história de Deuteronômio para você entender esse verso. Quando o povo saiu do Egito, Êxodo 20 está logo no comecinho da história da caminhada no deserto. Foi nos primeiros meses. Mas por causa da desobediência do povo, Deus fez o povo andar pelo deserto por quanto tempo? 40 anos. Para quê? Para que aquela primeira geração morresse. Deus deixa isso muito claro, para que aquela geração morresse, e agora a próxima geração, que tinham poucos remanescentes, Josué, Caleb, que foram fiéis ao Senhor, essa próxima geração entrasse na terra. Portanto, os adultos que saíram do Egito não entraram, quase nenhum entrou em Canaã. Os que eram responsáveis por seus atos, eles não entraram. Essa geração se foi, uma nova geração veio. Agora presta atenção, a nova geração, alguns deles não estavam lá no monte, alguns não tinham nem nascido. E o que é que Moisés fala em Deuteronômio? Ele fala assim: não foi com os nossos pais que Deus fez aliança, foi com vocês. Alguns podiam dizer: mas eu não estava lá, como é que foi comigo? Então agora vem um princípio importante que eu quero que você aprenda. Quando Deus faz aliança, Ele nunca faz aliança só com a geração presente, Ele faz com todos os representados. Quando Deus fez aliança com Adão, a teologia reformada entende isso, fez aliança com todos os seus representados. Quando fez aliança com Noé, aquilo que Deus prometeu a Noé vale para todos os seus representados. Quando Deus fez aliança com Abraão, você estava representado. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, você estava representado. Quando Deus fez aliança com Moisés, a mesma coisa. Em Jesus Cristo, a mesma coisa. Por que eu estou dizendo isso? A aliança não é feita só com aqueles que ali estão, mas todos os representados pelo representante. Quando Deus fez aliança com Moisés, Moisés aqui é um tipo de Jesus Cristo, presta atenção. Por quê? Ele aponta para Jesus Cristo, porque o povo está amedrontado, o monte está aquela cena temerosa, mas Deus não fala para o povo fugir, Ele chama o mediador para subir no monte. E é com o mediador que Deus fala. E Deus dá para Moisés a lei e fala assim: agora leva a lei de volta para o povo. Deus fez a mesma coisa com o seu filho. O seu filho é aquele que adentra o santíssimo lugar e nos conecta com Deus, para que agora a gente tenha acesso a Deus. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: Deus está ensinando que a aliança ela é feita não só com aqueles que estavam lá em Sinai, mas com as gerações seguintes. E eu entendo que isso vai valer não só para aquela geração ali de Deuteronômio 5, vai valer para as próximas gerações do povo. Por exemplo, a continuidade da aliança é evidenciada na perpetuidade da lei. Ontem eu e o Dr. Roque falamos sobre um texto de Jeremias 31. Em Jeremias 31, no versículo 33, fala assim: eu inscreverei as minhas leis no coração. Naquela época, qual era a lei que o povo tinha? Era a lei de Deus, era a lei que tinha sido dada através de Moisés. É claro que Deus não está inscrevendo no coração de que Ele só é agradado mediante sacrifício de cordeiro de 1 ano sem máculas, porque isso perde a sua validade com a chegada de Jesus Cristo. Então o que está sendo impresso no coração deles? A lei moral. É a lei moral que está sendo impressa no coração deles, para que eles obedeçam a Deus. E num certo sentido, isso tem uma primeira aplicação para quem volta do exílio. Então deixa eu explicar isso agora. Quando Jeremias estava profetizando, Jeremias estava falando para um povo que estava em pecado e estava entrando no cativeiro babilônico. E entrou no cativeiro babilônico, isto é, foi dominado pela Babilônia por causa dos seus constantes pecados de idolatria. Trocaram Deus por outros deuses. E aí Deus alertou século após século, até que eles entraram em cativeiro. Bem, presta atenção.
Eles estão em cativeiro e eles ouvem primeiro de Jeremias 31, depois de Ezequiel, que está no cativeiro, duas promessas parecidas, de que as leis seriam escritas e isso seria feito por obra do Espírito Santo, diz Ezequiel. Presta atenção agora. Esses textos são trabalhados no Novo Testamento, em especial o de Jeremias 31. Se esse texto, isso aqui é importante para você compreender como é que funciona a profecia do Antigo Testamento. Se esse texto só se aplica ao Novo Testamento, então quem recebeu essa mensagem lá atrás não fazia sentido. Sentido nenhum. Porque se Jeremias disse assim, então eu vou fazer isso no coração de vocês, mas só daqui a uns 600 anos, gente. Para eles não tinha valor. Por isso que a gente tem que entender profecia do Antigo Testamento assim. Quando alguma profecia sobre Jesus Cristo foi proferida por algum profeta, embora o cumprimento maior seja lá em Jesus Cristo, ele tem que ter algum sentido, alguma validade para a geração que está ouvindo aquilo. Eles estão absorvendo aquilo e crendo na promessa de Deus. E olha que interessante, quando o povo volta do cativeiro, uma coisa bastante curiosa que vários historiadores destacam, é que o povo, em certa medida, aprende a não cair em pecados de idolatria. As idolatrias de adorar Baal, Moloque, outros deuses antes do cativeiro babilônico, elas não se repetem mais na medida em que aconteceram antes. Significa que o povo ficou totalmente obediente à lei? Claro que não. Mas eles aprenderam uma lição. Então, num certo sentido, Deus está dizendo assim, eu vou limpar vocês, mas o povo continua a falhar na sua totalidade. Por isso que, na lei como um todo, por isso que no Novo Testamento isso tem um cumprimento mais pleno, quando Jesus Cristo vai dizer que essa lei vai ser trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. E no Novo Testamento, tanto Jesus Cristo como Paulo confirmam a validade dos 10 mandamentos. Olha só, Jesus, quando o jovem rico chegou para ele e falou assim, que farei para herdar a vida eterna? O que ele disse? Sabes os mandamentos. Aí ele cita, não matarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe. Está citando, ele está citando a segunda parte dos 10 mandamentos, aquela parte que fala dos mandamentos relacionados ao próximo, tá? E aí o jovem fala assim, já tenho cumprido. Jesus, portanto, não está descartando esses mandamentos, ele está dizendo que esses mandamentos são importantes. Você acha que você pode adquirir vida pelo seu próprio esforço? Não, faz o seguinte, cumpre a lei. E aí o jovem rico acha que já cumpriu a lei. O que Jesus Cristo faz? Eu disse isso antes para vocês, eu vou repetir. Ele pega a lei e dá aquela espremidinha. Ele fala assim, você ama o próximo mesmo? Então faz o seguinte, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Aí doeu. Aí ele esmagou assim onde doía. Ele mexeu no ídolo do jovem rico. Entendeu? Você acha que você realmente é obediente à lei? Você é perfeito, nota 10? Vamos ver. E ele saiu triste. Por quê? Porque ele era um homem de muitas riquezas. Presta atenção, outros homens de Deus eram de muitas riquezas, mas não tiveram problema com as suas riquezas, abriram mão delas. Você lembra do que aconteceu com o trapaceiro Zaqueu? Ele era um homem de muitas riquezas, mas Jesus transformou o coração dele. Tanto é que ele abriu mão das riquezas. Ele passou a vida inteira cobrando impostos de maneira ilícita, mas quando Jesus foi jantar na casa dele, qual é o resultado? Ele fala assim, Jesus, eu vou dar muito mais àqueles de quem eu extorqui dinheiro. Ele vai além daquilo que era exigido. Por quê? Porque ele queria romper com esse ídolo, que era o dinheiro. Olha que interessante. Estou tentando mostrar para vocês o que? Jesus Cristo está pegando os 10 mandamentos e mostrando a utilidade dele na nossa vida hoje. Paulo faz a mesma coisa, lá em Romanos 13, abre em Romanos 13. Romanos capítulo 13. Ele está dizendo assim, versículo 8 em diante, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Está vendo? Está citando os 10 mandamentos. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele está mostrando o amor como sendo o cumprimento da lei. Ele não está descartando a lei. Ele só está dizendo que quem ama, cumpre lei. Eu citei várias vezes as palavras de Jesus aqui na primeira mensagem. Na primeira noite, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é
o que me ama. Então, a gente expressa amor para com Deus em obediência aos seus mandamentos. E o que a gente vê no Novo Testamento é a repetição desses mandamentos como sendo a essência daquilo que Deus espera de nós. Deixa eu explicar algo importante, que é a razão talvez principal pela qual eu quis trazer essa mensagem hoje para fechar. É que os 10 mandamentos, eles, diferente do que as pessoas pensam, não é um momento em que Deus vai falar assim: olha, eu vou trazer 10 palavras e ai de você se você não obedecer. Antes de Deus trazer 10 palavras, Deus age de maneira graciosa com o povo. Olha que interessante. A iniciativa redentora de Deus precede a sua ação legislativa. O Êxodo é o evangelho colocado no cabeçalho da lei. O que eu quero dizer com isso? Deus não começa, ai de você se você tiver outro Deus além de mim. Não é assim que ele começa. Ele fala assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da casa da servidão, da terra do Egito. Tá bom? Fui eu que te salvei. Então faz o seguinte: não tem outro Deus além de mim. Case-se comigo somente. Tá bom? Fui eu que te remi, não foram os outros deuses. Deus está mostrando a sua graça antes de colocar a lei. O evangelho é colocado no cabeçalho da lei. Olha que interessante. Deus não exige do povo uma obediência à lei para que Deus abençoe com a sua graça. A sua graça precede o evangelho. A sua graça precede a lei. O Antigo Testamento, portanto, não é composto só de lei. Eu já ensinei isso na quinta-feira. Não é composto só de lei, mas está repleto do evangelho da graça. Em Romanos 4 fala que Abraão foi justificado pela fé. Em Gálatas 3:8, que foi um texto que a gente leu, fala que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em Hebreus 4 fala que os pais ouviram as boas novas. Então, evangelho está presente em toda a escritura. Não é só quando Jesus chegou e aí Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram evangelhos. Antes, no Antigo Testamento era só lei, era difícil, viu, pastor? Nossa, eu não queria estar naquele tempo. Mas quando Jesus chegou, evangelho. Não é verdade. Quando Jesus chegou, esse evangelho ficou mais sublime e mais glorioso do que tinha sido visto antes. Mas ele estava lá. Ele estava lá. Quando, por exemplo, o povo de Deus caía em pecados, uma das coisas mais lindas de ouvir com os profetas é o evangelho da graça. Deixa eu dar uma dica aqui para os estudantes de teologia em especial, mas vale para todo membro, mas em especial para os estudantes de teologia, para você depois mergulhar na Bíblia. Preste atenção para um padrão que existe nos profetas. Eles passam boa parte do livro deles aplicando a lei e é só chibatada. Você vai levando só cacetada. No finalzinho do livro, quase todos eles vão trazer uma mensagem de graça. Por exemplo, Miqueias tem umas frases assim, né, falando do pecado do povo. No finalzinho ele fala que ele lança os pecados nas profundezas dos mares. Amós fala do pecado do povo, de várias nações, e fala das vacas de Bazã, usa uns termos assim fortes, né? Mulheres, vacas de Bazã. Amós, pega leve aí. Mas no finalzinho ele mostra o evangelho da graça. Mesma coisa com Sofonias, mesma coisa com Jonas, o profeta que veio anunciar juízo. O que Deus mostra no final? Perdão, graça para com os ninivitas. Olha que interessante. O tempo todo no Antigo Testamento tem evangelho, o tempo todo. Os profetas estão falando da lei de Deus, mas é porque eles querem levar o povo de Deus ao arrependimento, para que recebam a graça. A lei foi acrescentada para mostrar a transgressão, a gente estudou em Gálatas 3 na quinta-feira. Então a redenção de Cristo, para vivermos em novidade de vida, é apenas a expansão do que já estava nos 10 mandamentos. Quando Jesus Cristo fala assim, que agora nós temos que andar em novidade de vida, quando, por exemplo, ele ensina em Efésios, em Colossenses, sobre como nós devemos tratar um escravo, um empregado, ou tratar o marido, a esposa, Jesus, através dos apóstolos, está expandindo a lei moral que já tinha sido ensinada no Antigo Testamento. Ele só está dando agora um entendimento mais profundo, mais rico daquilo que tinha sido ensinado. E olha que interessante, na igreja lá de Limeira, onde eu sou pastor, nós chamamos a série sobre os 10 mandamentos de A Lei do Amor. É interessante isso, porque a maioria das pessoas entende lei como sendo falta de amor, né?
que quem coloca lei parece que é para espizinhar assim. Mas na verdade a lei de Deus é a lei do amor. Por quê? Porque é a lei que provém do amor de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não é? Deus faz isso amorosamente. Ele remiu o povo e depois ele dá as regras para o seu povo. Então é a lei que provém do amor de Deus. É a lei que expressa o nosso amor por Deus. Por quê? Quando você fala assim, não vou ter outros deuses além do Senhor, você está dizendo que o Senhor é o seu exclusivo. A minha porção é o Senhor, nele eu me alegrarei, diz o salmista. A minha porção é o Senhor, o que eu quero é o Senhor. Eu não quero outras riquezas, o que eu quero é o Senhor. O Senhor é a minha alegria. Ele está expressando amor para com Deus. Se ele não adora a Deus segundo imagens, ele está adorando a Deus do jeito que Deus quer. Se ele não toma o nome de Deus em vão, é porque ele se preocupa com a reputação e o nome de Deus. Se ele guarda um tempo para o Senhor, é porque ele entende que o Senhor é precioso para ele. Os 4 primeiros mandamentos dizem respeito ao nosso amor por Deus. Então a lei expressa o nosso amor por Deus. E por último, a lei resume nosso amor pelo próximo. Afinal de contas, não dá para você dizer que você ama o próximo e você não cuida das suas necessidades. Lembra, João é muito duro em relação a isso. Ele falou assim, não adianta você dizer que você ama o próximo e você vê ele padecendo fome e você não lhe socorre. Você não ama o próximo. Quem ama o próximo promove a vida do próximo. Por isso que o não matarás, honra o teu pai e a tua mãe, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, são expressões do nosso amor para com o próximo. Inclusive, vou pegar o último mandamento para ilustrar isso. O 10º mandamento, não cobiçarás. Ele é um mandamento que Paulo disse, se não fosse a lei dizer isso, eu nem sabia que isso era pecado. Por quê? Porque o homem sem Deus, ele até entende que atitudes externas são pecaminosas, mas ele não consegue enxergar que no coração há maldade. É difícil enxergar isso. Você precisa de uma certa iluminação para enxergar isso. E ele diz, eu não teria conhecido o pecado se não fosse pela lei dizer, não cobiçarás. Então, quando a lei exige que a gente não cobice, por que ela está pedindo isso? Porque quem cobiça não tem alegria no sucesso do outro. Quem cobiça queria ter o mesmo sucesso, ou maior. Quem cobiça não se satisfaz. E uma das coisas muito lindas de ficar satisfeito é que você entende que o outro recebeu dádivas de Deus. Que bom! Eu me alegro naquilo que você recebeu. Mas tem crente que vive fazendo comentáriozinho indevido, né? Só o irmão recebeu alguma coisa, ele já dá aquela esfaqueadinha. Por quê? Porque ele não tem deleite no sucesso do outro. Ele não tem prazer, ele não tem alegria. Porque ele é egoísta, amante de si mesmo. Olha só o amor desordenado, olha o pecado aí. Eu quero terminar com 2 slides. Eu quero mostrar para vocês o porquê que eu acho que estudar os 10 mandamentos é tão precioso. Eu estou fazendo isso com a minha igreja agora. Eu quero mostrar para vocês porque nós temos lições para a sociedade e lições para a vida da igreja. E eu termino com essas aplicações. Primeiro, olha as lições que a gente pode trazer para a sociedade em geral, para aqueles que estão lá fora. Primeira coisa, aos relativistas, a gente tem que ensinar que moralidade só pode ter um fundamento, que é a revelação. O ateu não tem fundamento ético. Deixa eu explicar isso. Frequentemente, uma das maiores fraquezas que eu vejo na vida, na defesa do ateísmo, é que eles querem ser pessoas do bem. Veja, um ateu, ele é contra a pessoa de Jesus Cristo, ele é contra o Deus da Bíblia, mas ele não quer dizer que ele é uma pessoa má. Ele quer defender que ele não precisa de Deus para ser uma pessoa do bem. Ele quer ser uma pessoa ética. Mas olha que curioso, se ele perde a revelação de Deus, ele não tem fundamento para a sua ética. Em Êxodo 20 fala que Deus falou todas estas palavras. É fundamental que a gente ouça as palavras de Deus, a revelação de Deus, senão a gente fica sem ética objetiva. Deixa eu dar exemplos. Quando uma pessoa diz que não crê na Bíblia Sagrada, mas crê no evolucionismo darwinista, tudo que a evolução faz é descrever como a natureza é. Isto é, ela é
vence quem é o mais forte, o mais apto. Mas imagina se a gente fosse imitar a ética daquilo que é descrito. Se vence o mais apto, então como é que ia ser na sociedade? Se vence o mais forte, se o mais forte é que ganha, então que ética a gente teria no Brasil? Ninguém está contente de que os poderosos no nosso governo estejam tomando aquilo que é do povo. Por acaso, você já viu algum ateu dizendo, tá certo gente, é o mais apto que está vencendo, tá certo, é isso aí mesmo. Você já viu alguém defender isso? Não, claro que não. Por quê? Porque vai contra algo que está impresso no coração dele. Ele sabe que não está certo. Alguma coisa no interior dele diz que não está certo, mas ele diz que não há Deus, então ele não apela para as Escrituras. Então ele apela para quê? Presta atenção agora. Se ele apelar para aquilo que o seu coração diz, e não para as Escrituras, então isso não vai funcionar para todo mundo, porque tem gente cujo coração diz coisas muito ruins. Diga isso para um psicopata, faça o que está no seu coração. Hã? Não, pastor, peraí, não, você está distorcendo o que eu quero dizer. Eu quero dizer assim, que a gente tem que fazer aquilo que a maioria entende ser correto. Mas e as minorias? Vão agora ser desprezadas? Não, pastor. Eu quero dizer assim, é aquilo que é útil para as pessoas. Para o ladrão roubar é útil. O que eu estou tentando mostrar para vocês? É que se você joga a revelação de Deus fora, você não tem fundamento para ter uma vida correta. Você vai inventar outro padrão. Você vai dizer que é o que a maioria pensa, mas aí a maioria não significa todos, então não é uma regra universal. Complicado isso. Porque hoje a luta pelas minorias é muito forte, né? Se é o que é útil, algumas pessoas acham úteis certas coisas que são más. Se é aquilo que está no seu interior, tem gente que tem coisa muito ruim no seu interior. Uma vez que você jogou fora a revelação de Deus, você não tem fundamento ético. Não é à toa que o nosso mundo anda bagunçado. Eles desprezaram a lei de Deus. Eles se tornaram amantes de si mesmos. Entendeu? Por isso que a gente tem que resgatar alguma coisa que foi perdida na nossa sociedade. Segunda lição, para os moralistas, aqueles que falam sobre princípios, não, a gente tem que viver de maneira correta. Sabe aquele crente que você conhece, ou melhor, aquele que não é crente, mas fala assim, eu gosto de vocês crentes, porque o meu negócio é a vida certa. Eu gosto de vocês, inclusive vou colocar meu filho numa escola evangélica, porque eu gosto de princípios. Ele não é crente, ele acha que igreja, mas ele gosta dos princípios, gosta dos valores, ele é um moralista. E o que a gente tem a ensinar aos moralistas? Moralidade não é a salvação de uma sociedade corrompida. Ele acha que é. Ele acha que se o Brasil fosse mais correto, estava tudo resolvido. Não. Pessoas corrompidas precisam ser salvas a fim de que sejam feitas íntegras. O que eu quero dizer, você não tem que ter moralidade para que o Brasil seja melhor. Você tem que ter gente remida para que elas possam ser gente melhor. Aí sim você pensa no nosso país. Estou dizendo isso porque o nosso texto ensina que Deus primeiro salvou para depois dar a sua lei. Ele não deu a sua lei para depois salvar, não é? Ele primeiro salvou para fazer o povo conformar-se à sua vontade. Tenho duas últimas lições à igreja e encerro. Aos antinomistas são aqueles que estão contra a lei, não gostam da lei, esse negócio de lei do Antigo Testamento, joga fora, pastor, né? A gente tem que, o amor, o que importa é o amor, sim, são muito melados. E agora eu vou bater naquilo que eu já falei antes. Deus explicita como devemos amar. Nosso sentimento religioso não é sentimento subjetivo sem regras. Quando você vai dar um presente para alguém, você presenteia esse alguém. Quando você vai dar um presente para alguém que você ama, você presenteia esse alguém com algo que você gosta ou com algo que ela gosta? O que eu quero dizer é o seguinte: para a gente expressar amor, tem regras, tem maneiras de expressar amor. Quando você quer expressar amor para alguém, você fala assim: eu te dei esse presente aqui, eu sei que você não gosta, mas eu adoro. Claro que não é assim. Você quer expressar amor para alguém, você vai dar alguma coisa que ele gosta, que ela gosta. Porque é assim que a gente mostra amor. Tem regras para mostrar amor.
E Deus deu regras para mostrar amor por Ele. Você não pode dizer assim: Deus, eu te amo muito, mas eu tenho tanto amor para dar que eu amo outros deuses. Olha só, eu vou falar de uma frase feia e séria. Não é assim que alguns homens tão obscurecidos de entendimento falam da sua infidelidade matrimonial? Alguns homens chegam ao absurdo de dizer assim: meu bem, eu tenho muito amor para dar, mas eu amo você também. Desculpa, me perdoe a palavra, mas é um safado. É um homem sem Deus, é ímpio. É uma pessoa vã. É uma pessoa que não entendeu a lei de Deus mesmo. Assim como eu não posso dizer para o meu Deus: Deus, eu te amo, mas eu também amo os outros deuses. Não, amor tem regras. Amor tem regras. Eu tenho que aprender como é que eu expresso amor para com o meu Deus e para com o meu próximo. Aos legalistas, e tem um monte de legalista na igreja, gente que fala assim: pastor, gostei do senhor falar de lei, viu? Foi muito bom para essa moçada aí sem regras. Esse é o espírito legalista. Então agora uma lição para os legalistas: não espere conquistar o favor e agrado de Deus pela sua obediência. Tem gente que acha que Deus olha lá do céu e fala assim: muito bom, gostei, hein? Deus não se agrada da sua obediência. Eu tenho uma coisa para te dizer: a sua obediência é muito fraca ainda. Deus só olha para você com favor porque Ele olha para o Filho dele. É só por isso que Ele olha com favor para você. Quando Ele olha e não joga um raio do céu para fulminar você, é porque Ele olha para você através do seu Filho Jesus Cristo. Porque a sua obediência ainda é muito fraca. Você não conquista o favor de Deus. Não conquista o favor de Deus. Cristo já agradou o Pai para que você buscasse obediência sem esse fardo. Eu quero terminar dizendo uma coisa que eu tenho aprendido, que é um deleite para quem precisa de conselhos. Eu quero terminar com isso, porque isso tem sido muito rico para mim, e eu espero que seja para você. Às vezes, a gente, na nossa luta diária contra certos pecados e contra certos vícios e certas impropriedades no nosso falar, pensar, agir e assim por diante, nós ficamos muito frustrados com as nossas falhas. E a gente começa a se questionar, e a gente tem gente que chega ao ponto de dizer assim: pastor, eu não sei se eu sou crente. Eu não sei se eu sou crente, porque eu não consigo vencer algumas coisas. Eu tenho aprendido a entender que Deus não se agrada de mim por causa da minha ótima obediência. Deus se agrada de mim por causa da ótima obediência do Senhor Jesus. Mas Ele me chama para imitar a Jesus. Eu me sinto igual criança pequena seguindo o pai na praia. Você já viu criança pequena tentando pisar nas pegadas do pai? Mas a perninha dele é pequena que só. Coitado, ele estica e não chega. Aí o pai dá aquele passão bonito assim, e o menino vai atrás e ele tem que dar uns 2, 3 passos para chegar na pegada do pai. Você é assim, eu sou assim. Muitas vezes minha pegada não segue exatamente a pegada do meu Salvador Jesus, mas o importante é que eu esteja atrás dele, e ele vai fazer a gente crescer, sabia? A igreja está sendo edificada para chegar na estatura de Cristo. Um dia eu vou dar passos iguais ao dele. Olha que dia bonito vai ser, que dia precioso vai ser. Eu queria que você lutasse contra o legalismo. Não pense que Deus vai gostar de você porque você é muito bom e obediente e certinho e ortodoxo. Deus já gosta de você por causa do seu filho, mas Ele quer agora que você seja igual ao seu filho. É para isso que a lei de Deus serve, para a gente aprender a dar passos como Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós pedimos perdão pelas vezes em que nós reagimos de maneira errônea para com a lei, ou jogando ela fora, ou idolatrando a lei a tal ponto que nós achamos que nós agradamos o Senhor por intermédio dela. Deus, e nós temos pecado por causa de certos extremos. Nosso pedido primeiro é de perdão pela maneira como a igreja de Cristo tem desprezado a tua lei. Às vezes a igreja de Cristo não se importa com a tua palavra, com a tua santa lei. Então muda o nosso coração, faz-nos interessados em aprender com a tua lei, aquela lei que permanece para sempre.
E ensina-nos, Senhor Deus, a não buscarmos Te agradar baseados na nossa obediência. Ensina-nos a compreender como Cristo Jesus é aquele que já Te agradou, que nós estamos atrás dele, procurando crescer, procurando desenvolver nossa musculatura para que um dia sejamos da estatura dele. Ó Senhor, nós almejamos por esse dia. Nós almejamos pelo dia em que nós seremos como ele é. Então nós pedimos que o Senhor apresse esse dia. Diz a Tua palavra que nós temos que orar: Maranata, vem Senhor Jesus. Nós queremos encerrar essa conferência assim: ó Senhor Jesus, volta, termina a Tua obra na vida da Tua igreja, faz os meus irmãos e irmãs aqui desejarem ser iguais a Jesus, e amarem a Jesus acima de todas as coisas, e expressarem esse amor por Jesus na maneira como eles tratam uns aos outros. Ó Deus, abençoa a Tua igreja aqui em Fortaleza, não só os irmãos da Igreja Batista Parquelândia, mas os demais que nos visitaram nesses dias, que eles de fato amem a Ti sobre todas as coisas, e procurem expressar amor por Ti por intermédio do serviço ao próximo, do socorro ao próximo. Ó Deus, nós precisamos tanto disso. Abençoa a Tua igreja. Nós oramos em nome de Cristo.